Iglesia, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Igreja, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Y sí, es verdad, yo cuando supe que tenía la oportunidad de venir, estaba buscando dónde podía servir. E sim, é verdade, quando eu soube que ia vir para cá, eu estava buscando uma oportunidade e um lugar para servir. Y Dios abrió la puerta para permitir compartir con ustedes hoy. E Deus abriu a porta para eu poder compartilhar com vocês hoje. Yo soy de Colombia Eu sou da Colômbia y vivo en los Estados Unidos por 20 años. e vivo já há 20 anos nos Estados Unidos. Tengo una foto de mi familia, si la pueden presentar. Tenho uma foto da minha família, se puderem colocar aqui. Soy la mayor de 3 hermanos. Eu sou a mais velha, tenho 3 irmãos. Mi hermano Natanael ya se casó. Meu irmão Natanael já é casado. Mi hermano Jonathan, él está en España jugando fútbol. E meu irmão Jonathan está na Espanha jogando futebol. Y Elijah es el menor. E Laia é o menor. Y con mis hermanos, ellos me enseñan paciencia en diferentes niveles. E meus irmãos me ensinam paciência em diferentes níveis. Pero mis papás se casaron muy jóvenes. E meus pais se casaram muito jovens. Mi mamá tenía 21 años Minha mãe com 21 anos y mi papá tenía 18 años. e meu pai tinha 18. Cuando mis padres se conocieron, mi papá tenía 12 años. Quando meus pais se conheceram, meu pai tinha 12 anos. Estaba tocando el piano. Estava tocando piano. Y los padres de mis abuelos, de parte de mi mamá y de parte de mi papá, son pastores. E os meus avós, por parte de mãe e de pai, são pastores. Entonces, en la iglesia de la familia de mi papá estaba invitado el papá de mi mamá a predicar. Então, na igreja da minha família, o meu pai era convidado dos pais da minha mãe para pregar. Y mientras que mi papá estaba tocando el piano, Dios le dijo, ella va a ser tu esposa. Enquanto ele tocava o piano, Deus disse para o meu pai, ela vai ser a sua esposa. Y él se emocionó. Él se emocionó. Ele se emocionou. Y más adelante, cuando ya pudo hablar con ella, E depois, já quando ele pôde falar com ela, él tenía 15 años ela tinha 15 anos. y le dijo a mi mamá que estaba en la universidad. Le dijo a mi mamá que estaba en la universidad. Ele tinha 15 anos e disse para a mãe dela que ele estava na universidade. Porque mi mamá le dijo que ya no salía con chicos menores. Porque a mãe disse que não saía com meninos menores. Y él pudo mantener esa mentira por un buen tiempo. E ele manteve essa mentira por um bom tempo. Hasta que mi mamá llegó a la casa de él a sorprenderlo. Até que a mãe chegou na casa dele, de surpresa. Y cuando él abre la puerta, estaba en el uniforme del colegio embarrado. Ele, quando abriu a porta, estava com a roupa do colégio, o uniforme. Y ahí fue cuando se enteró que ha estado con un chico menor de edad. E aí que ela soube que estava com um menino que era menor de idade. Pero el amor pudo más y se casaron. Amém. Um amor pôde mais e eles se casaram. Y entre todos nos criamos porque me tuvieron muy temprano. E entre todos nos criamos porque eles me tiveram muito cedo. Y mi familia, la mayoría son pastores. E a maioria da minha família é pastor, são pastores. Abuelos pastores, tíos pastores, tías pastoras, Avós, tios, tias, todos pastores. primos. Primos. Solo me falta tener un perro llamado pastor alemán. Só falta ter um cachorro, pastor alemão. Y crecí en iglesia, en este ambiente. E cresci nesse ambiente de igreja. Dios usa a mis abuelos mucho en milagros en Colombia, Deus usa muito meus avós em milagres na Colômbia. donde tienen multitudes que llegan cada fin de semana E vem multidões, chegam a cada fim de semana. esperando una respuesta, esperando un milagro de parte de Dios. Esperando uma resposta, um milagre da parte de Deus. Entonces estuve en un ambiente donde era normal para mí ver milagros, Então eu estava num ambiente onde era normal para mim ver milagres, liberación, libertação, ver cómo los demonios salían ver como os demônios saíam de las personas das pessoas. siendo libres.
Y Dios comenzó a obrar en mi vida desde muy pequeña cuando llega la enfermedad a mi vida. E Deus começou a fazer a obra na minha vida desde pequena, quando chegou a enfermidade na minha vida. A mí me diagnosticaron un tumor de cara y cuello. Me diagnosticaram pequena tumor no rosto e no pescoço. Y este tumor comenzó a crecer, E esse tumor começou a crescer, impidiéndome respirar por mí misma. me impedindo de respirar sozinha. Y estuve al borde de la muerte varias veces, E tive à beira da morte várias vezes. donde el hospital llamaba a mi familia que se tenían que despedir de mí. E onde o hospital chamava minha família, falando que eles tinham que se despedir de mim. Y yo estaba en una incubadora, no me podían tocar. Não me podiam me tocar porque eu estava em uma incubadora. Y mis abuelos ahora me cuentan cómo eran esos momentos que se tenían que despedir de mí. E meus avós agora me contam como eram esses momentos onde eles tinham que se despedir de mim. Y uno de esos días mi abuelo entra Desses dias o meu avô entrou y ora diciendo: Dios, si es tu voluntad, llévate a Daniel al cielo. e disse: Deus, se é sua vontade, leva a Daniela ao céu. Y él sale y mi abuela le dice: ¿qué oraste? E ele sai e aí a minha avó pergunta: o que você orou? Y mi abuelo le dice que si es la voluntad de Dios, Daniela va a ir al cielo. E meu avô responde: se é a vontade de Deus, Daniela vai ir ao céu. Y mi abuela le dice: necesito que regreses y rechaces esa oración, E minha avó fala: eu preciso que você volte e negue essa oração, porque Daniela tiene toda una vida por delante. porque a Daniela tem toda uma vida pela frente. Y hoy yo puedo estar aquí parada por la misericordia de Dios, pero también por el poder de la oración. E hoje eu posso estar aqui pela misericórdia de Deus, mas também pelo poder da oração. Y porque tuve unos abuelos y unos padres que creyeron que un diagnóstico no iba a ser el fin para mí. E também pelos meus pais que sempre creram que diagnóstico não ia ser fim para mim. Y les voy a contar más de mi historia, pero hoy vengo a recordarles que Dios nos ha llamado para hacer luz en la vida de otros. Amém. Como? Hoy vengo a recordarles Amém. Hoje eu venho a lembrar vocês que Deus que Dios nos llama a hacer luz en la vida de otros. nos chama a ser luz na vida dos outros. Así como estábamos cantando, el mundo está en tinieblas y necesita luz. Amém. Assim como a gente estava cantando, o mundo está em trevas e necessita luz. Y por eso Dios aquí ha plantado una iglesia E por isso Deus colocou aqui uma igreja con propósito com propósito, para que puedan ser afirmados en su fe para que possam ser firmados na sua fé y recordar que no están solos e se lembrar de que não estão sozinhos. y recordar la urgencia de compartir de Dios a otras personas que lo necesitan. E se lembrar que é urgente compartilhar para as outras pessoas que necessitam. Así que vamos a leer de Mateo 8, 14 al 16. Em Mateus 8, 14 a 16. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. ¿Qué significa ser sal? O que significa ser sal? Sal ayuda a perseverar del mal. O sal ajuda a perseverar do mal La sal evita la descomposición e evita a descomposição, o sal, né? de los alimentos hace muchos años. Dos alimentos, já faz muito tempo é usado para isso, né? Y nosotros los cristianos estamos llamados a mantener el sabor, E nós cristãos somos chamados a manter o sabor, la pureza, mantener la pureza manter a pureza y la rectitud. e a retidão. Y ser sal significa vivir con integridad.
E ser sal significa viver com integridade, purificando los ambientes con nuestro testimonio. purificando os ambientes com o nosso testemunho. Y en el Antiguo Testamento, la sal también representaba lealtad. E no Antigo Testamento, o sal também representava a lealdade. Así que no podemos perder nuestro sabor, nuestra identidad. Então a gente não pode perder o nosso sabor, a nossa identidade. Y también Dios nos manda a hacer luz porque el mundo está en tinieblas. E Deus nos manda ser luz porque o mundo está em trevas. Y va a llegar un día donde Jesús va a venir por su iglesia. E vai chegar um dia quando Jesus vai vir pela sua igreja. Y vamos a ir o al cielo o al infierno. E vamos ou ao céu ou ao inferno. El real infierno es tener una eternidad lejos de Jesús. E o inferno real é ter uma eternidade longe de Jesus. Y por eso es importante tomar la decisión de seguirlo a Él. Por isso é importante tomar essa decisão de seguir a Jesus. Porque sin Él no somos nada. Porque sem Ele a gente não é nada. Todos tenemos historias. Todos temos uma história. Así como Joshua compartió su historia, Assim como Joshua compartilhou a história dele, cada uno de nosotros tenemos vivencias duras en nuestras vidas. cada de nós tem algo duro, né, que a gente viveu na nossa vida. Pero está en nosotros decidir si vemos esas dificultades con ojos de rencor Mas é uma decisão nossa, né, escolher ver essas dificuldades com um olhar de rancor, o si nos aferramos más a Dios. ou se a gente se agarra mais a Deus. Y Dios quiere seguir sanándote. E Deus quer seguir curando você. Él no solamente sana, sino que restaura tu vida. Ele não só cura, mas ele restaura a sua vida. Y hoy veremos cómo las cicatrices pueden también ser luz para otras personas. E hoje a gente vai ver como as nossas cicatrizes podem também ser luz para as outras pessoas. Porque solo Dios puede transformar el dolor en propósito. Porque só Deus pode transformar a dor em propósito. En Salmos 34:18. Salmos 34:18. Se puder colocar aqui, eu neguei. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. Dios está cercano a los que están quebrantados. Deus está perto daqueles que estão com o coração quebrantado. Jesús no es ajeno al sufrimiento, al dolor. Deus, ele não é alheio ao sofrimento, à nossa dor. Él es nuestro consolador. Ele é o nosso consolador. En 2 Corintios 1:4. 2 Coríntios 1:4. Segunda Coríntios 1:4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Con Jesús podemos ver ese propósito en el dolor. Com Jesus a gente pode ver esse propósito na dor. Jesús también tuvo sus cicatrices para demostrar que Él venció la muerte. Jesus, ele também teve as suas cicatrizes para mostrar que ele venceu a morte. Y Dios también me ha marcado a mí con cicatrices. E Deus também me marcou com cicatrizes. Cuando tuve el tumor, Quando eu tive esse tumor, tuve que tener cirugías que tenían el 80% que no iba a salir viva. tive cirurgias que tinham 80% de que eu não ia sair viva. Y en una de esas cirugías ocurrió una complicación médica. E ocorreu uma complicação médica em uma dessas cirurgias. Y un líquido se me desvió por la médula espinal. E um líquido se desviou pela minha medula espinhal. Y comenzó a deteriorar todo por dentro. E começou a deteriorizar. Como fala? Deteriorar tudo por dentro. Todo estaba destrozado dentro de mí. Tudo estava destroçado dentro de mim. Y la altura donde yo vivía tampoco funcionaba para mis pulmones. E também não funcionavam os meus pulmões. Entonces comencé a tener muchas crisis respiratorias. Então eu tive muitas crises de respiração. Muchas veces donde me entubaban Muitas vezes me entubavam a fuerza. à força. Tengo unas fotos aún de grande como me mantenían con cables.
Tem umas fotos que ainda grande me mantinham com os cabos. Tenía que dormir con una máscara de oxígeno Tinha que dormir com uma máscara de oxigênio, porque mis pulmones estaban muy débiles. porque os meus pulmões estavam muito fracos. Y quedé en estado vegetal. E fiquei em estado Quedé vegetativo, inválida. inválida. Del cuello hasta los pies no me podía mover. Do pescoço até os pés não podia mexer, não podia Tenía mover. que estar en silla de ruedas. Tinha que estar na cadeira de rodas. Y no, los médicos decían que no iba a vivir por mucho tiempo. E os médicos diziam que eu não ia viver por muito tempo. Y mi familia comenzó a creer por un milagro, E a minha família começou a crer, né, acreditar em um milagre, pero los diagnósticos estaban en contra. mas os diagnósticos eram o contrário. Hasta que llegó un momento Até que chegou um momento donde mi mamá comenzó a traer alegría. onde a minha mãe começou a trazer alegria. Y mientras que yo estaba en mi habitación y los médicos ya decían que yo iba a fallecer, E enquanto eu estava no quarto já, e os médicos dizendo que eu ia morrer, mi mamá llegaba con globos, minha mãe chegava com balões na bexiga, traía música, trazia música, se disfrazaba de diferentes animales, se disfarçava de animais diferentes intentaba llenarme de fortaleza a través de su alegría. e tentava me encher de força através da sua alegria. Y yo realmente nunca supe la magnitud de mi condición E eu realmente nunca soube a magnitude, né, o tamanho da minha condição, por la alegría de mi mamá. pela alegria da minha mãe. Porque tuve una mamá que aunque el espíritu de muerte estaba rondando alrededor de mi habitación, Porque eu tive uma mãe que, ainda que o espírito de morte estava rodeando o meu quarto, minha habitação, aunque el espíritu de muerte estaba tocando mi puerta, ainda que esse espírito de morte tocava a minha porta, mi mamá ya estaba celebrando el milagro que iba a venir en camino. minha mãe já estava celebrando o milagre que estava chegando. Mi a mamá caminho. ya sabía que había un Dios que hace lo imposible posible. Minha mãe já sabia que há um Deus que faz o impossível possível. Y aunque ella también tuvo sus momentos de cansancio, de llanto, E ainda que ela também teve seus momentos de cansaço, de choro, ella sacó las fuerzas de donde no las tenía ela tirou as forças de onde não tinha para permanecer alegre para permanecer alegre y no dejar que el diablo robara su alegría. e não deixar que o diabo roubasse a sua alegria. Así que los padres que están aquí, Assim, os pais que estão aqui, tus actitudes afectan a tus hijos, as suas atitudes afetam os seus filhos, sea para bien o para mal, seja para o bem ou para o mal, y pueden marcar la vida de ellos. e pode marcar a vida deles. Y la alegría de mi mamá marcó mi vida, E a alegria da minha mãe marcou a minha vida, tanto que me llevó a ver mis circunstancias de una manera diferente. tanto que me levou a ver as minhas circunstâncias de uma maneira diferente. Y habían momentos donde me iban a desconectar de mis máquinas de oxígeno E tinha momentos que iam me desconectar das máquinas de oxigênio, porque ya no había solución. porque já não tinha solução. Y había un día que me iban a desconectar y no tenían el dinero mis padres para mantenerme conectada a las máquinas. E um dia iam desconectar as máquinas porque os meus pais não tinham dinheiro para manter essas máquinas ligadas. Y mi mamá salió corriendo del hospital con una camisa E minha mãe saiu correndo do hospital com uma camisa, pidiendo dinero pedindo dinheiro para que no me desconectaran ese día. para que não desconectassem ela esse dia da máquina. Y Dios comenzó a traer personas de diferentes lugares E Deus começou a trazer pessoas de diferentes y lugares ponían dinero en la camisa de mi mamá. e colocavam dinheiro na camisa da Y minha ese mãe. día no me desconectaron. E esse dia não desconectaram a máquina. Entonces mi historia también refleja el amor de una madre, Então a minha história também reflete o amor de uma mãe, de una madre que no se rindió. de uma mãe que não se rendeu. Así que mamá, papá, aunque tú puedas estar cansado, Então, mãe, pai, você pode estar cansado, aunque a veces te sientes débil, ainda que às vezes se sinta fraco, en Dios puedes encontrar fortaleza. em Deus você pode encontrar força. Y no permitas que Satanás te robe la alegría Não permita que Satanás roube a sua alegria o la esperanza, ou a esperança, porque Jesús tiene un plan.
Porque Jesus tem um plano. Y yo lo aprendí a través de las cicatrices. E eu aprendi através das cicatrizes. Y en un día en mi casa, cuando mi mamá me estaba cocinando, E um dia, quando minha mãe estava cozinhando para mim em casa, yo estaba en mi silla de eu ruedas estava na minha cadeira de rodas y ella me llamó a comer arroz con leche. e ela me chamou para comer arroz doce. Es un postre colombiano. É uma sobremesa colombiana. Y yo me paré de la silla de ruedas y comencé a dar un paso y otro paso. E eu levantei da cadeira de rodas e comecei a dar um passo e outro passo. Y me caí E caí, y después me volví a levantar depois voltei a levantar y comencé a dar otro paso y otro paso. comecei a dar outro passo e outro passo. Y mi mamá suelta el plato que tenía en sus E manos minha mãe soltou o prato que estava nas suas y mãos comenzó a llorar, e começou a chorar, solamente dándole gracias a Dios, somente dando graças a porque Deus. estaba viendo el milagro que tanto ella estaba anhelando. Porque estava vendo o milagre que ela tanto estava esperando. Dios quiere seguir haciendo milagros el día de hoy. Deus quer seguir fazendo milagres hoje. La misma sangre que Jesús derramó en la cruz O mesmo sangue que Jesus derramou na cruz sigue teniendo poder el día de hoy. segue tendo poder no dia de hoje. El poder del Espíritu Santo O poder do Espírito Santo puede restaurar familias, pode restaurar famílias, puede sanar pode corazones, sarar corações, puede sanar heridas, pode sarar feridas, heridas que personas llevan cargando por muchos años, feridas que pessoas levam carregando por muitos anos. quizás un abuso Talvez um abuso que no le has compartido a nadie que não tenha compartilhado com ninguém. y eso ha causado dolor en tu corazón. Isso ha causado dor no seu coração. Jesús lo puede sanar, Jesus pode curar. porque para Jesús no hay nada imposible. Porque para Jesus não há nada impossível. Y cuando yo comienzo a volver a caminar, E quando eu começo a voltar a caminhar, mis pulmones todavía estaban muy meus frágiles pulmões ainda estavam muito fracos. y tuvimos que huir de Colombia. E a gente teve que fugir da Colômbia. En ese momento también estábamos recibiendo amenazas de secuestro Nesse momento a gente também estava recebendo ameaças de sequestro. por el ministerio de mis abuelos en Colombia, es muy grande Porque o ministério dos meus avós na Colômbia é muito grande. y los querían secuestrar y querían secuestrar a su familia. Queriam sequestrar eles e a sua família. Y yo recuerdo cómo me subieron de una ambulancia a un avión. Eu me lembro de como me colocaram de uma ambulância, me levaram até um avião. Mis padres dejaron todo atrás por mi salud. Meus pais deixaram tudo para trás por causa da minha saúde. Llegamos a Estados Unidos E chegamos nos Estados Unidos con poco dinero, com pouco dinheiro, dormíamos en una casa en el piso. dormíamos no chão em uma casa. Mi papá es músico, entonces él daba clases de música Meu pai é músico, então ele dava aulas de música. y mi mamá vendía sus discos E minha mãe vendia os discos para que dela, pudiéramos dele, tener algo que comer. pra gente poder ter algo de comer. Y una señora en ese momento le dijo: yo veo que Dios te va a poner como un pastor en una de las iglesias más grandes aquí en Houston. Então, nesse tempo, uma senhora disse para ele: eu vejo que Deus vai colocar você como um pastor em uma igreja muito grande aqui em Houston. Y mi papá pensó: esta mujer está en drogas, Meu pai pensou: essa mulher está usando droga. porque claramente no es nuestra situación. Porque claramente não é a situação que a gente vive. Porque a veces en las circunstancias difíciles no podemos ver más allá. Porque às vezes quando a gente passa uma situação difícil, a gente não pode enxergar mais à frente. mais Pero longe. con Jesús podemos ver que hay un propósito. Mas com Jesus a gente pode ver que há um propósito. Y en Estados Unidos ya me han hecho más de cirugías que puedo contar. He tenido más de 20 cirugías. E nos Estados Unidos, já nem posso contar, mas foram mais de 20 cirurgias que eu tive. Y la mayor parte de las cirugías han sido para mis brazos y para mis manos. E a maioria delas foi para as mãos e para os meus braços. Porque cuando quedé inválida no me pude recuperar del todo. Porque quando eu fiquei inválida, não pude me recuperar totalmente. Puedo caminar, pero todavía mi cuerpo es débil. Posso caminhar, mas o meu corpo ainda é fraco. Y la motricidad en mis manos no es la mejor. E lá a motricidade, né, das mãos não é as melhores. Né? Tuve que tener años y años de terapia Tive que fazer muitos anos de terapia para aprender a agarrar. para aprender a segurar. Solo esto tuvo muchos años de terapia.
Só para fazer isso eu tive muitos anos de terapia, requiere mucho esfuerzo, porque requer muito esforço. cargar cosas también. Segurar, carregar coisas. A veces cargar mi maleta me da moretones, Fica roxo, né? Às vezes quando eu carrego a minha bolsa. pero aún así Dios me ha enseñado a esforzarme Mas mesmo assim Deus me ensinou a me esforçar. y a no permitir que mis limitaciones me den un significado a mi vida. E não permitir que as minhas limitações deem um significado para minha vida. Y mis pulmones solo reciben el 48% de oxígeno. Meus pulmões só recebem 48% de oxigênio. Yo debería estar aquí con un tanque de oxígeno, Eu deveria estar aqui com um tanque de oxigênio, pero solo Dios lo hace posible. mas só Deus faz possível. Solo Dios es el que da el aliento que yo necesito cada día. Só Deus dá o ar que eu preciso a cada dia. Y yo sé que Dios me mantiene viva E eu sei que Deus me mantém viva para seguir compartiendo a otras personas para seguir compartilhando com outras pessoas. que hay un Jesús vivo, Que há um Jesus vivo. hay un Jesús que quiere transformar vidas, Há um Jesus que quer transformar vidas. hay un Jesús que está presente aún en medio del dolor, Há um Jesus que está presente ainda no meio da dor. hay un Jesús que ya venció la muerte por ti Há um Jesus que venceu a morte por você. y hay un Jesús que está esperando que tú le digas sí a Él, Há um Jesus que está esperando que você diga sim para Ele. aunque a veces duele, Ainda que às vezes doa. porque yo puedo tener mis dudas y mis preguntas. Porque eu posso ter minhas dúvidas, minhas perguntas. De Dios, ¿cuándo me vas a sanar totalmente? De Deus, quando Ele vai me curar totalmente? Porque a través de mis cirugías Porque através das minhas cirurgias han sido muy dolorosas. foram muito dolorosas. Hubo una de muchas que duró 10 horas, Uma de muitas durou 10 horas. donde me quitaron un músculo de mi pierna E me tiraram um músculo da perna y me lo pusieron en el brazo e colocaram no meu braço. para intentar darme algo de fuerza. Para tentar fazer com que tivesse alguma força. Y tuve que estar en el hospital. Inicialmente iban a ser solo 3 días, Inicialmente ia ser só 3 dias no hospital, pero terminé un mes mas fiquei um mês. y muchas cirugías más, E com muitas cirurgias mais. porque no funcionó. Porque não funcionou essa. Y tengo una foto que estoy caminando de esa cirugía. E tem uma foto que eu tô caminhando depois dessa cirurgia. Tuvieron que cortarme piel de la pierna, Tiveram que cortar a pele da minha perna, más de lo que estaba planeado. mais do que tinha sido planejado. Y perdí mi músculo. E eu perdi esse músculo. Y tengo una foto E tem outra foto que muestra el dolor que mostra a dor que yo tenía en ese momento. que eu tinha nesse momento. Es para poder mostrarles É para poder mostrar, não sei se que tem essa aún, foto aí. si tienes la foto, es una foto de mi brazo con el músculo que murió. É a foto do braço com essa, com o músculo que morreu. Ahí estaba viva. Yo tomé Aí esa estava- foto. Ela tomou essa, eu tomei essa foto, tirei essa foto. Yo tomé esa foto porque sabía que algún día la iba a mostrar. Tirei essa foto porque eu sabia que um dia eu ia mostrar ela. Y en ese momento mi cirujano entra a mi habitación E nesse momento o cirurgião entrou no meu quarto y ve que mi músculo está negro. e vê que ele estava preto o músculo. Y me dice, no sé qué hicimos mal, E ele falou: não sei o que a gente fez de errado, no sé por qué cosas malas le pasan a personas buenas. não sei por que coisas más passam a pessoas boas. Lo siento, pero perdimos el músculo. Sinto muito, mas perdemos esse músculo. Y cerró la puerta y me dejó en silencio. Ele fechou a porta e me deixou em silêncio. Y yo comencé a llorar. E eu comecei a chorar. Tenía mucha frustración, Tinha muita frustração. no entendía el por qué, Não entendia o porquê. no entendía por qué Dios me estaba pasando por esto. Não entendia por que Deus estava fazendo eu passar por isso. Y mi mamá estaba al lado mío. E minha mãe estava do meu lado. Y yo lloraba y le decía, ¿por qué a mí? E eu chorava e perguntava: por que comigo? Mientras que tenía mi brazo abierto. Enquanto o meu braço estava aí aberto. Y mi mamá me dijo, es para un propósito, hija. E minha mãe disse: é para propósito, filha. Pero en ese momento esas eran las últimas palabras que yo quería escuchar.
Mas nesse momento essas eram as últimas palavras que eu queria escutar. porque no podía entender que tanto dolor era parte del propósito. Porque eu não podia entender como tanta dor podia ser parte de um propósito. Pero Jesús comenzó a enseñarme Mas Jesus começou a me ensinar que Él estaba formando mi carácter que Ele estava formando o meu caráter. y que también a veces duele seguir creyendo en Jesús, E que também dói, às vezes, seguir crendo em Jesus. pero vale la pena creer en Dios, Mas vale a pena crer em Deus. porque solo en Dios podemos encontrar fortaleza. Porque só em Deus a gente pode encontrar força. Así que hoy te animo Então hoje eu te animo a que sea lo que estés pasando, en mi caso es mi salud, em que seja o que for que você esteja passando, né? No meu caso é a minha saúde. quizás en tu caso es dificultades con tu familia Talvez no seu caso seja dificuldade com a sua família, o con tus hijos o en tu trabajo ou com seus filhos, no seu trabalho, o en tus finanzas. ou com as suas finanças. Pero hoy Dios nos quiere recordar que no estamos solos Mas hoje Deus quer nos lembrar que nós não estamos sós. y que Jesús está aquí para restaurarnos. E Jesus está aqui para nos restaurar. Así que Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. Então Deus nos chama a ser luz no meio da escuridão. En Efesios 5:8 Em Efésios 5:8, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Cuando tienes a Jesús en tu vida, se nota Dá para perceber quando a gente tem Jesus na nossa vida, en cómo vives, em como a gente vive, porque no solamente portas luz, porque a gente não só carrega a luz, sino que portas el Espíritu Santo. mas a gente carrega o Espírito Santo. Y la compasión E a compaixão, se va moldeando a través de las dificultades. ela se vai moldando através das dificuldades. Dios me ha hecho más sensible Deus me fez mais sensível al dolor ajeno. à dor do outro. Dios me ha hecho más sensible a la compasión. Deus me fez mais sensível a ter compaixão. Y en la Biblia tenemos muchas historias Na Bíblia tem muitas histórias de cómo Dios usa la compasión de como Deus usa a compaixão para que lleguen personas a los pies de Él. para que as pessoas cheguem aos seus pés. Y yo he podido tener la oportunidad de estar en viajes misioneros. E eu tive a oportunidade de estar em algumas viagens missionárias. He estado en Europa haciendo un voluntariado Estive fazendo um voluntariado na Europa con una organización que rescata a víctimas del tráfico humano, com uma organização que resgata vítimas de tráfico humano. niños y mujeres en la mayoría, A maioria crianças e mulheres. y ellos me llevaron hasta los prostíbulos. E eles me levaram a esses prostíbulos. Y ahí pude ver frente a frente la lujuria, Eu pude ver aí frente a frente a luxúria, las tinieblas de Satanás, as trevas de Satanás. cómo mantienen a las mujeres con una etiqueta, Como mantém as mulheres como uma etiqueta, con un precio. com um preço. Vi carteles Vi cartazes donde decían el acto y cuánto valía, onde diziam o que seria feito e quanto valia cada como coisa, si fuese un servicio más. como se fosse um serviço qualquer. Y en este mundo de lujuria, E nesse mundo de luxúria, Dios me comenzó a llevar a lo más oscuro Deus me levou para o mais escuro, para ver aquellas mujeres que están desahuciadas, para ver aquelas mulheres que estão desenganadas, están desesperadas estão desesperadas y solo con una mirada se sentían vistas. e só com um olhar elas se sentiam que eram enxergadas, que eram vistas. Recuerdo que una mujer estaba llorando y me decía, no sé si Dios me escucha. Eu lembro de uma mulher que ela estava chorando e ela falava: eu não sei se Deus me escuta. Otra mujer me dijo, no sé si yo voy a sanar. Outra mulher falava: eu não sei se eu vou ser curada. Y Dios me comenzó a enseñar que también es suficiente acompañar a personas que están en dolor. E Deus começou a me mostrar que também é suficiente acompanhar essas pessoas que estão na dor. Porque a través de ese acompañamiento, Porque através desse acompanhamento, Dios puede restaurar. Deus pode restaurar. Y he visto mujeres transformadas. Eu vi mulheres transformadas. Una niña que la vendió sus padres a los 5 años Uma menina que ela foi vendida pelos pais aos 5 anos
Hasta los 18 la rescataron. E aos 18 anos ela foi resgatada. Ella no quería hablar, Ela não queria falar, no sabía escribir, no sabía cocinar. não sabia escrever, cozinhar. Y a través de una restauración en su vida, E através de uma restauração na sua vida, comenzó a transformar su dolor en gozo. começou a transformar a sua dor em alegria. Y ella es una de las niñas más amorosas que conozco. E ela é uma das meninas mais amorosas que eu conheço. Y cuando yo la veo, yo digo, ¿cómo una niña puede tener tanto gozo después de tanto abuso? E quando eu olho para ela, eu penso como uma menina pode ter tanta alegria depois de tanto abuso. Y aprendí que ese gozo solo puede venir de parte de Dios. E eu aprendi que essa alegria só pode vir da parte Porque de muchas Deus. personas Porque muitas pessoas viven amargadas, vivem amarguradas, viven con rencor vivem com rancor, por situaciones que no pudieron cambiar, por situações que não puderam mudar, por cosas en su pasado, por coisas do seu passado, y viven frías, e vivem frias, vacías, vazias, buscan placeres en personas o lugares. buscam prazeres em pessoas, em lugares, Pero solamente Jesús nos puede llenar. mas só Jesus pode nos preencher. Solamente Jesús nos puede dar vida plena. Somente Jesus pode nos dar vida plena. Y nosotros tenemos el privilegio de conocer a un Dios vivo. E a gente tem um privilégio de conhecer um Deus vivo. Tantas personas que o no creen en Dios o creen en imágenes falsas. Tem muitas pessoas que ou não acreditam em Deus ou acreditam em imagens Falsas. falsas. Y también he entrado a lugares donde desde muy pequeños les enseñan a los bebés postrarse al frente de ídolos. Também já entrei em muitos lugares que desde pequenos ensinam os bebês a se prostrarem diante de ídolos. Dedicación para adorar a dioses falsos. Se dedicam a adorar deuses falsos. Y nosotros que tenemos a un Dios vivo, E a gente que tem um Deus vivo, a un Dios real, a um Deus verdadeiro, real, a veces nos cuesta tener esa dedicación. a vezes nos custa ter essa dedicação. Pero aquí en esta iglesia, Mas aqui nessa igreja, Dios nos quiere seguir avivando Deus quer seguir nos avivando, para que no nos cansemos para que a gente não se canse de hacer el bien, de fazer o bem, para que no nos cansemos de seguir creyendo por más. para que a gente não se canse de seguir acreditando por mais. Y Dios usa nuestras debilidades. E Deus usa as nossas fraquezas. Con mis debilidades Dios me ha enseñado, bástate de mi gracia. Com as minhas debilidades, Deus me ensinou que basta a sua graça. Dice en 2 de Corintios 12:9. Em 2 de Coríntios 12:9, ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. En Cristo podemos ver cómo nuestras debilidades pueden ser transformadas, Em Cristo a gente pode ver como as nossas fraquezas podem ser transformadas. pero hay que tener acción en nuestra fe. Mas a gente precisa ter ação com a nossa fé. Hasta los demonios saben que hay un solo Dios, Até os demônios sabem que só existe um Deus. pero está en nosotros en poner acción a nuestra fe, Mas está em nós, na nossa decisão, colocar ação na nossa fé. a no distraernos, A não nos distrair. a reconocer que necesitamos un Salvador. A reconhecer que a gente necessita um Salvador. Y quiero tomar un tiempo para que podamos orar juntos. E quero tomar esse tempo para que a gente possa orar juntos. Pueden pasar aquí al frente Podem vir aqui na aquellos frente. que necesitan oración, Aqueles que necessitam oração. aquellos que dicen, Dios, te necesito, Aqueles que querem dizer: Deus, eu preciso de Ti. necesito más de ti, Necessito mais de Ti. necesito un milagro en mi vida, Preciso de um milagre na minha vida. necesito sanidad, Preciso de uma cura, restauración. restauração. O si eres una persona que has vivido de una manera muy cómoda Você é uma pessoa que está vivendo de uma forma muito cômoda y necesitas esa ayuda de parte de Dios para compartir a otros de Él. e precisa dessa ajuda de Deus para você compartilhar com outros, né, sobre Ele. También puedes venir aquí al frente y vamos a orar por ti. Também podem vir aqui na frente que vamos orar por Así você. que mientras que la banda esté tocando y yo esté orando, O grupo de louvor pode vir, por favor. Enquanto
o grupo toca. Y Yo voy a mientras estar que orando. yo esté orando, pueden pasar al frente. E enquanto eu oro, podem vir aqui na frente.